Olá, bem-vindo à nossa sexta aula de tuning de banco de dados. Vamos continuar falando a respeito do Oracle Await Interface AWI. É um assunto que ainda vai dar motivo para várias aulas, porque é bastante importante. Ele, na verdade, é a parte core do tuning, né? Ou seja, ele é o que está por trás do tuning. Ele é o que está por trás do banco de dados quando alguma coisa está sendo executada e a gente tem evento de espera, naturalmente os waits, e ele é o estudo que vai nos dizer como conhecer esses waits e tentar resolver o problema deles. Bom, a gente vai dar prosseguimento ao que a gente viu na aula passada, lembrando que na aula anterior a gente começou a estudar o AWI, vimos que todos os nossos problemas associados à lentidão estão sempre ligados a um gargalo de banco de dados. Isso é uma questão meio óbvia, né? Se eu tenho uma determinada lentidão, se eu tenho alguma coisa impactando no meu sistema, esse impacto está diretamente ligado ao gargalo. Encontrar o gargalo é você descobrir aonde está o problema, aonde que você deve fazer o seu processo, onde você deve trabalhar o seu tuning. Para cada gargalo existe um evento de espera, como a gente já viu. Um evento de espera, eu dizer que para cada gargalo existe um evento de espera, eu dizer que para cada gargalo que ocorre existe uma situação ocasionando esse problema. Esse evento específico que a gente deve conhecer, a gente deve analisar, para que a gente possa conhecer. Muitas vezes eu já comentei, a gente vai ver que eu não consigo evitar completamente, mas eu posso tentar diminuir o impacto que ele está causando no ambiente. Falamos na aula passada sobre um evento chamado de Buffer Buzz Waits, e a gente viu que ele está diretamente ligado aos chamados hot blocks. Lembram o que eram os hot blocks? Eram blocos, né? A gente sabe que os dados estão armazenados na tabela, a tabela fica dentro de um tablespace, e esse tablespace fisicamente tem data files. E esses data files, ou arquivos de dados, esses dados são armazenados em blocos, e esses blocos se geram muita concorrência, ou seja, se tem muitos processos dentro dos mesmos blocos, podemos ter a questão dos chamados hot blocks. É difícil você dizer assim, não, eu vou montar um ambiente que eu vou matar o hot block. Impossível, mas a gente pode reduzir, como já comentamos, através de trabalhar com índice. Diversas situações nos permitem fazer isso, nos permitem trabalhar, né, com a redução, com a diminuição dos hot blocks. Então, depois desse item que a gente viu na aula passada, vamos começar continuando com o nosso AWI. Hoje continuaremos trabalhando com os eventos de espera, as causas e as formas de tentar evitá-los. Na aula de hoje a gente vai imaginar uma situação onde aquela usuária, né, aquela que a gente já comentou, que liga reclamando, né, que liga falando que realmente tem um problema, mas a gente já aprendeu como fazer essa filtragem, a gente aprendeu como fazer essa análise dessa ligação. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar então a situação onde essa usuária nos ligou, dizendo que quando ela chegou para trabalhar, o sistema dela está muito lento. Bom, a gente então faz aquela pergunta de sempre, né, para como que especificamente ela percebeu o problema. Ou seja, foi um relatório, onde ela acessou, que ela resolveu isso, que ela percebeu esse problema, que ela percebeu essa falha. O usuário então vai te dizer que existem diversos processos com problema. Bom, aqui está a palavra-chave do nosso início de tuning, do nosso início de alerta. Quando o usuário nos disse que temos diversos processos com problema, já de cara, a gente que já está ficando, né, experiente em resolver problemas de performance, percebeu que a reclamação dela existe uma palavra-chave que é diversos. Nesse caso, a gente normalmente decide que não é uma boa alternativa pensar em problema isolado. Lembra um macete? Quando eu tenho uma situação isolada, quando eu tenho uma lentidão isolada, a primeira coisa que a gente normalmente pensa é trace. Então eu vou gerar um trace da sessão, de uma determinada tarefa, de uma determinada transação. Porém, quando é no ambiente como um todo, não me parece uma boa alternativa pensar em problema isolado e analisar com trace. Então, a gente prefere pedir para que ela rode novamente o processo e vai investigar o ambiente como um todo, certo? Mas como fazer isso? Como investigar o ambiente como um todo? A gente conversou na aula passada que o AWI é um cara que serve para o ambiente real, localizar o gargalo no ambiente real.
Lembra da query que a gente comentou na aula passada, que falamos dela, que ela ajudava a localizar os gargalos? Pois bem, vamos ver como que a gente vai trabalhar com ela. Basta que você rode a query abaixo, da forma como ela está aqui, e ela vai trazer para a gente quais são os eventos de espera, como a gente já viu na aula passada, né? Quais os eventos de espera que estão acontecendo no momento. Bom, um dos eventos de espera mais comuns que a gente tem, continuando indo com os nossos eventos de espera, um que acontece bastante é o dbfile scattered read. Então, você acaba de descobrir então que rodou aquela query, a usuária reclamou e você rodou e acontece no seu banco um evento de espera específico chamado de dbfile scattered read. Ele se chama dessa forma e a gente vai entender como que ele funciona, vai entender de onde que ele vem. Então, por isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é iniciar e conseguir entender o que esse evento tem para falar. O que é esse evento? Quem ele é, né? O que ele vai estar causando no banco? O evento dbfile scattered read significa o seguinte: existe um processo de usuário, ou seja, uma sessão. Lembram lá do curso júnior, ou lá do conhecimento júnior, né? Ainda que não fez o curso júnior, enfim, mas do conhecimento júnior, que a gente tem lá, que quando um usuário ele vai se conectar no banco, quando ele consegue a conexão através do listener, o processo de usuário vira um processo de servidor, ou seja, ele vira uma sessão dentro do banco de dados. O que esse evento significa é o seguinte: que esse processo, essa sessão de usuário, está lendo buffers na SGA. Mas quem que é um buffer na SGA? Um buffer na SGA é uma memória, uma área específica de memória. Como que funciona? Então vamos imaginar assim: eu tenho aqui o meu clientezinho, eu tenho aqui a minha área de memória específica, a minha SGA. Então eu tenho aqui a minha área SGA específica. O que vai acontecer? Toda vez que o processo de usuário for buscar um dado, ele primeiro vai procurar para ver se o dado está aqui na SGA. Caso o dado não esteja na SGA, ele vai buscar em disco, vai buscar essa informação lá em disco, e daí faz o I/O de hardware, né? Faz o I/O de disco. Bom, o que acontece? Pode ser que ele tenha que esperar muito por leitura física do disco. Aqui a gente está falando dessa situação aqui, ó. Pode ser que ele não encontre na SGA e ele tenha que buscar fazer leitura física do disco, e essa leitura física do disco demore bastante. Vamos lá. De base dessa informação, ou seja, sabendo que o processo está lento, porque ele está lendo o buffer de SGA, porém ele está tendo muita leitura física, ele está tendo que esperar por essa leitura física no disco. Então, eu diria para vocês que o meu gargalo, vou colocar aqui com uma outra corzinha diferente só para a gente conseguir identificar legal, o meu gargalo está aqui, ó. O meu gargalo está na leitura física do disco. De base dessa informação, vamos ver o leque de informações e vamos ver o que a gente pode analisar. Vamos pensar então, vamos acostumar, gente, a pensar fora da caixa. Eu sempre gosto desse termo, pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa para mim significa dizer assim, ó, pensar fora do comum, pensar fora daquilo que a gente tem nos livros, procurar fora a teoria. Vamos analisar realmente, imagine um banco de dados funcionando. Imagine que esse momento que esse banco de dados está funcionando, alguém fez um select, vamos pegar um select simples. Esse select foi até a memória, não encontrou na memória e precisou buscar em disco, e isso está tendo lentidão em disco. Então, vamos analisar, começar por análise dessa situação específica para ver o que a gente vai chegar. Vamos analisar então. O processo de usuário está lendo do buffer, mas está demorando, esperando para buscar em disco. Aqui está a palavra-chave. Demorando, esperando para buscar em disco, e está lendo do buffer. Mas no buffer não tem, ele vai buscar em disco, é assim que funciona. Só por essa informação, a gente já percebe que a taxa de acerto da SGA está ruim. O que significa a taxa de acerto da SGA? Veja, eu não estou nem falando ainda de quais buffers internos estão envolvidos na SGA. Eu não estou falando que esse evento é ligado a shared pool, large pool, não. Eu não estou falando nada disso por enquanto. A gente vai aprofundar nisso, claro, mas por enquanto estou tratando a SGA como um grupo de pools, sem fazer a separação deles. Nesse momento, então, eu sei que a taxa de acerto da SGA está ruim pelo seguinte: como eu voltei, como eu fiz o desenho naquela situação, né, onde ele está
buscando o dado, vai buscar o dado lá no buffer. Ora, se o dado estivesse aqui dentro, ele não precisaria de buscar em disco. Aqui seria desnecessário. Como o dado não está aqui, aí sim ele vem buscar em disco. Vindo buscar em disco, ocorre aquele I/O específico. Então, a taxa de acerto que eu quero dizer é quando os dados que são procurados estão em memória e não necessitando buscar em disco. Veja, já começa a abrir o nosso leque. É isso que eu quero que vocês tenham, que vocês comecem a abrir a mente para pensar no Tani fora realmente do ambiente. Analisar, vejam, visualizem, desenhem a situação na cabeça de vocês. Bom, outra coisa que a gente pode analisar é que podemos ter algum problema em disco causando essa lentidão. Realmente pode ser que o meu problema seja hardware. Ora, se não foi nada alterado, se sempre funcionou bem, pode ser que o meu gargalo esteja aqui. De repente, um problema de disco, de repente, uma controladora, enfim. Pode ser que o problema esteja aqui. Não esteja no processo, não esteja na taxa de memória, mas esteja na lentidão grande na questão do disco. Bom, então, porém, eu sempre coloco assim, ó, cabe um parênteses importante aqui. Falar de cara em problema de disco, em problema de hardware, significa ter que envolver já pessoal de storage, pessoal de SO, quem trabalha com hardware do equipamento. E realmente, gente, aprendam isso aqui no dia a dia. É muito chato, depois de tudo, você descobrir que talvez uma simples configuração de banco de dados melhorasse. Então imagina, você mobilizou uma equipe, muitas vezes em alguns locais tem que acionar terceiros, acionar fornecedores, fornecedor de hardware, fornecedor de storage, enfim, para fazer uma análise, para fazer um troubleshoot, né, que é o que a gente fala assim, fazer uma análise, realmente fazer uma busca do problema, e você vai descobrir, não, puxa vida, só com um parâmetro de banco já melhora a moto. Bom, sendo assim, vamos seguir entendendo o evento de espera, que no momento é bem melhor para nós. Vamos analisar primeiro e esgotar as possibilidades de banco, para aí sim a gente passar por uma questão de storage, por uma questão de disco. Bem, é claro que toda situação ela cabe exceções. Imaginemos então que essa lentidão está muito grande, está atrapalhando demais, a empresa não consegue trabalhar. Na grande maioria das vezes a gente monta, como a gente fala, uma war room, né, uma sala de guerra, onde vai ter lá alguém responsável de banco, alguém responsável de storage, enfim, para daí sim todos trabalharem juntos buscando essa solução, buscando essa resolução para o problema. Temos que ter discernimento sempre. Mas se você estiver sozinho, tiver que fazer a primeira análise, pense primeiro todas as possibilidades de banco, para aí sim você pensar em envolver outras equipes. Vai por mim que isso é uma questão de experiência, eu sei realmente do que eu estou falando. Bom, vamos lá então. Como eu disse, vamos seguir analisando o banco que é melhor para nós. O termo Scattered Read, se eu fizer uma tradução, se eu buscar no Google Tradutor, enfim, ele vai me dizer que é uma leitura dispersa. Vamos entender o que vem a ser essa leitura dispersa dentro do banco, dentro do OWE. Ou seja, ele está lendo em vários locais da memória ao mesmo tempo. Onde o que vai acontecer? Pode ser que quase que ele tem que buscar em disco, quase sempre ele vai ter que estar indo buscar em disco. Então, a memória, quando ela é armazenada, quando o dado está armazenado em memória, não necessariamente que ele vai estar de forma contígua e vai estar um ao lado do outro. Ou seja, o bloco 1 do lado do bloco 2 vai estar organizada a informação, os blocos de forma contígua. Ou seja, os blocos não vão estar ordenados. Quando ele vai recuperar um dado, pode ser que ele pegue dado de um lado, dado de outro, e nesse meio termo pode ser que ele precise fazer busca realmente em disco, e aí a gente comece a ter o nosso evento de espera, comece a ter o dbFile Scattered Read. Eu diria para vocês que o grande vilão, eu gosto de colocar como vilão, o grande vilão desse evento de espera são as leituras feitas em Full Table Scan. Guardem isso aqui, porque Full Table Scan é uma das coisas que nem sempre, mas na grande maioria das vezes, o DBA de Tani vai correr atrás para tentar evitar.
Ou seja, ele vai fazer uma varredura na tabela inteira para buscar os dados que ele quer. Muitas vezes acontece de índices mal criados, índices mal feitos. Mal criado é interessante, né? Parece que é um índice sem educação. O índice mal criado, que eu quero dizer, é um índice que foi criado numa tabela onde uma coluna não tem uma boa seletividade, uma coluna que não compensaria ser indexada e mesmo assim foi feito, e vai gerar leitura full scan no índice também. Quando vocês ouvirem falar em full scan, pode ser index full scan ou full table scan, juntou full com scan, vocês já fiquem alertas que full é completo, né? E table scan, ou seja, ele está fazendo uma leitura, uma varredura completa na tabela. Imagine que eu tive uma tabela gigante e ele precisa recuperar uma meia dúzia de linhas, ele vai ler a tabela inteira toda vez que ele for fazer isso. Então, é muito cuidado, mas isso, claro, não é culpa do DBA. Muitas vezes a gente tem que resolver problemas, sim, que para evitar uma tabela, um full table scan, uma das grandes coisas que a gente faz é a criação de índices. Então, pode ser que algum índice seja apagado por uma falha de alguém, né? O índice não apaga sozinho, mas enfim, por uma falha manual. Pode ser que tenha corrompido o bloco onde o índice esteja alocado. É difícil, mas pode ocorrer. E é muito importante você, principalmente nas situações onde ninguém mexeu, não teve atualização e de repente ficou ruim. Outra situação que pode acontecer é atualização de aplicação, atualização não do banco de dados, não do Oracle, mas assim, você tem um software lá que é um software de terceiro, não vou citar nomes, mas enfim, eles mandam atualizações e nessa atualização tem lá a criação, a deleção de um índice que ou o índice poderia ser bom e está dropando, ou o índice foi criado um índice ruim. Então, algumas coisas têm que ser cuidadas. Para a gente saber como acontece quando foi feito um full scan, ocorre normalmente os blocos lidos não estão fisicamente adjacentes, ou seja, os blocos adjacentes seria assim, imagina que ele está fazendo uma leitura física mesmo, pode ser, e ele vai ter que acessar lá, ó, ele tem diversos blocos, desculpa pelo desenho, eu não sou bom de desenho, se eu tivesse que viver de desenho eu morreria de fome, mas enfim, imagina que ele quer acessar as informações, e as informações estão assim, ó. Depois está num outro bloco aqui, está num bloco aqui. O que vai acontecer? Ele vai varrer a tabela inteira buscando esses blocos para trazer informação. Ele não vai encontrar numa parte pequena, ele vai procurar na tabela inteira. Ou seja, quando um full scan ocorre, normalmente os blocos lidos não estão fisicamente adjacentes em seu armazenamento no disco, ou seja, ordenados na ordem de leitura. Sendo assim, torna a leitura mais demorada e a gente vai ter um exemplo do DB-Files Scattered Read. Bom, sempre que encontrarmos esses eventos de espera, é interessante que se analise as queries da sessão onde ela está ocorrendo. Isso, lembra que eu comentei que a gente tinha uma query que vimos na aula passada que traz quais sessões tem um evento? Ou seja, ele mostra para você quais as sessões que tem aquele evento de espera específico. Eu tenho evento de espera com problema, quais sessões que tem? Lembra que ele traz para nós o seed, o serial? Ok, vamos usar esse seed serial verificado ali para identificar quais as queries estão rodando, para a gente ver quais são as queries que tem o evento, e depois a gente vai descobrir quais são as instruções, quais são os SQL que estão rodando dessas queries específicas. Então, vamos pegar a query lá que a gente colocou. Sabendo qual o seed da sessão e o serial, a gente pode facilmente descobrir o que a sessão está fazendo utilizando uma nova query que eu estou colocando aqui, que é simples, porém bastante objetiva para dizer isso. Eu estou fazendo a query agora numa tabela chamada de $SQL ou GV$SQL no ambiente hack, onde ele vai me trazer o seguinte. Através da $session, eu consigo pegar o seed e o serial, pego o SQL address, que é o endereçamento do SQL, da tabela $session é igual ao address da tabela $SQL. Com isso, eu consigo saber exatamente qual a query que aquele seed e serial, passado pela query anterior, pela query da aula passada, o que ela exatamente está fazendo.
Sabendo qual a query, ou seja, sabendo qual a instrução SQL que está dando problema, eu consigo facilmente gerar um plano de execução. Mas eu sei que muitos já ouviram falar, eu sei que vocês, muitos já devem fazer, inclusive devem ter feito alguma vez, talvez saibam o que ele é na verdade, talvez não. A gente vai comentar bastante sobre ele no decorrer do nosso curso, mas o que é de fato um chamado plano de execução? Antes da gente virar o slide, vamos imaginar pela própria palavra. Eu gosto sempre de analisar a palavra, o que a palavra quer dizer, que muitas vezes ela te diz todo um contexto. Plano de execução, a forma como se vai executar. É como um piloto que faz o plano de voo. Eu vou viajar de São Paulo para Brasília. Então, ok, vou fazer aquele plano de voo, vou fazer qual a minha altitude de voo, qual a velocidade de cruzeiro, qual a velocidade que eu vou voar, qual que vai ser a velocidade, qual que vai ser a altitude de nivelamento, quais são as torres que eu vou ter que chamar, tudo isso eu vou colocar no plano de voo. Esse plano de voo tem que ser aprovado e daí sim ele sair para o voo. Mas então, o plano de execução é muito parecido com a questão do plano de voo. O plano de execução de uma query vai ser objeto de um capítulo específico, porém é interessante fazer. Eu nunca gosto de comentar alguma coisa assim, sem dar pelo menos uma pequena explanação para que vocês não fiquem, ou para que o aluno não fique completamente leigo naquilo que está sendo falado. O plano de execução de uma query vai ser objeto de um capítulo. É interessante a gente saber que, para que a gente possa entender o que ele é e o que ele traz. Como eu comentei, ele é plano como se fosse um plano de voo, só que no banco de dados ele mostra qual a melhor forma de se acessar os dados e trazê-los para o usuário. Simples assim. Quem traça o plano de execução e como que esse momento é feito? Bem, quando você submete uma query no banco, ou seja, você faz lá, senta no seu client, imagina tenha em mente aquela imagem. O usuário sentado na máquina dele, esse usuário está fazendo um select específico numa tabela, ou enfim, num banco de dados, de uma tabela de um banco de dados, e nesse select que ele está fazendo, ele está pedindo a informação, ok? Quando essa solicitação chega no banco de dados, existe um cara chamado otimizador que vai analisar a tabela e vai traçar um plano de execução dizendo assim, olha, essa tabela, como ela tem 100 mil linhas e o dado que eu estou procurando é o dado específico, essa tabela talvez fique mais fácil de acessar utilizando um índice, ou essa tabela fique mais fácil utilizar uma leitura full table scan, como a gente acabou de ver. Quem vai tomar essa decisão é um cara chamado otimizador, como eu já comentei. Nem sempre o otimizador tem a melhor descoberta, nem sempre ele tem a melhor performance, mas é ele que vai fazer esse processo. Bom, outra coisa importante aqui. Se engana quem pensa que o plano de execução é sempre a melhor forma. Guardem isso aqui na cabeça de vocês para sempre. Se engana quem pensa que o plano de execução é sempre a melhor forma. Ou seja, se engana quem pensa que aquele plano que o otimizador traçou realmente é a melhor forma de acessar os dados. Muitas vezes uma tarefa do Tuning é mudar o plano de execução. Sim, eu tenho um plano de execução lá que está fazendo um full table scan, mas a tabela está faltando estatísticas, ou ele não está pegando o índice que deveria pegar, eu estou com algum problema, eu tenho que fazer uma recriação do índice. Então, isso significa um processo de tuning é alterar, fazer mais rápido, e ele só faz mais rápido alterando o plano de execução. Então, muitas vezes uma tarefa do tuning é fazer mudar o plano de execução. Mas para a gente saber como que a nossa query em questão está sendo executada, ou seja, para saber qual o plano de execução, a gente tem que utilizar um comando chamado de explain plan. Então, esse explain é um cara que vai me permitir fazer uma explanação do plano, ou seja, mostrar como que um plano de execução está sendo feito. Veja bem, a gente vai trabalhar com explain de plano, vamos trabalhar analisando os planos de execução. Não se preocupe no momento, eu não vou trazer um plano de execução
para que a gente analise agora. Eu estou comentando que quando você chegou à situação, você primeiro descobriu qual que era o evento de espera que vocês tinham. Eu quero fechar a cadeia com vocês. Tínhamos um evento de espera específico. Ok. Desse evento de espera, a gente pegou e descobrimos quais são as sessões seed serial que estavam tendo esse evento de espera. E depois vamos ver quais são as queries que estão tendo esse evento de espera pela nossa outra query de verificação. Pegamos as queries e fazemos um explain do plano, ou seja, vamos explanar o plano para ver qual delas que é a mais candidata, né, vamos dizer assim, a estar gerando, por exemplo, um full table scan. Bom, o comando explain ele é utilizado da seguinte forma. No SQL Plus é a melhor forma de a gente utilizar ele. Você pode fazer lá explain plain for e coloca a query completa que você quer. Select, asterisco, blá, 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 coloca a query completa ali. Depois, para saber qual o plano de utilização, de execução, a gente utiliza essa outra query aqui embaixo. O setPage e setLine é só para ficar para abrir corretamente, né, no SQL Plus, para não ficar com linha quebrada e tal. Isso é questão de SQL. Mas eu faço um select asterisco from table dbms underline explain.display. Ele vai me trazer, através dessa dbms explain, com a package dbms explain com a procedure display, ele vai me trazer o plano de execução do último que foi feito explain. Ou seja, eu faço um explain, vou lá, faço select, ele me traz daquele plano específico. É interessante eu analisar e buscar o que a gente vai procurar no primeiro momento. Bom, na query, ou melhor, no plano de execução, a gente vai procurar pela palavra full. Lembra que eu comentei? Falei, esse é realmente um dos nossos problemas, o full. Então, ele vai procurar por alguma coisa que tem, ela pode parecer com full table ou full index. Full table scan, full index range scan, full index scan. Então tem que analisar ali. De posse dessa informação e com o evento de espera que a gente conheceu hoje, a gente já pode verificar que provavelmente ele é proveniente de uma query mal feita. Bom, aí nesse momento a gente acaba tendo uma alegria e uma tristeza. Uma alegria de saber que não é configuração de banco, que não é o seu banco que está com problema, não é falha do DBA. Mas a tristeza é de você ter que muitas vezes convencer o desenvolvedor ou o desenvolvimento que aquela query dele não está legal e que tem-se que fazer alguma alteração. Se essa query for query de aplicações prontas em si, ou seja, query de aplicações de terceiros, aí sem querer desanimar, eu digo que realmente é mais difícil ainda de convencer time interno. Mas de posse dessa informação, né, a gente já pode ter uma primeira análise e imaginar que é de uma query mal feita, ou enfim, de uma query mal formada, mal desenvolvida. Porém, temos que ter em mente o seguinte: isso normalmente ocorre após uma atualização, após uma modificação da query. Se o ambiente funcionava 100% até ontem, vamos dizer assim, ontem anoiteceu funcionando bem e amanheceu funcionando mal. Cuidado, para não... tudo tem que ter aquele discernimento, né? Tudo tem que ter aquela visão que só com a senioridade, só com o tempo a gente consegue ter. Aquela análise de assim, bom, não foi alterado nada no sistema. Então eu não posso, ou a primeiro momento, né, a priori, eu não posso pegar e condenar uma query dizendo que não, essa query está mal feita. Aí o desenvolvedor vai dizer, mas essa é a query que sempre rodou. Então evitem cair nessa armadilha, evitem cair nessa situação onde você vai ficar com aquela cara assim, tipo, na frente do desenvolvedor, que não é legal. Bom, outra coisa que eu quero dizer para vocês também, não se enganem, porém, achando que todo full é ruim. Se fosse assim era fácil, o Oracle pegava simplesmente bania e dizia, olha, nunca mais vai poder fazer full no banco de dados. Antes de condenar o full scan, a gente tem que procurar por ele sim, mas a gente tem que analisar o seguinte, ele é um forte indício de que podemos ter problemas, mas nem sempre ele é o problema. Estão conseguindo me entender? Parece meio estranho, mas eu vou explicar. Bom, quando eu verifico um full,
eu vou ter que ver primeiro o tamanho da tabela. Se uma tabela for pequena, uma tabela irrisória, com uma quantidade de linhas muito pequena, ou seja, uma quantidade de linhas muito pequenas na hora de ser lido, muitas vezes ocorre o full, não teria necessidade de um índice. Uma tabela muito pequena, com quantidade de linhas pequenas, é interessante, não vai ser impactante para o ambiente, essa é a palavra-chave, e não será impactante para o ambiente, e o sistema escolheu corretamente em fazer um full table scan. Porém, quando a gente tem lá uma tabela gigantesca e ele vai fazer um full na tabela, e você vai ver que demora muito tempo, porque o XPlaint traz ali o tempo normalmente que ele demorou, ali, ele traz informações de tempo, né, de custo daquilo que foi feito. Se você vê que está muito alto, provavelmente tem alguma coisa errada. Se eu quiser saber a quantidade real de linhas que eu tenho numa tabela, eu posso fazer um count na tabela e ele vai me trazer essa informação. Agora, uma coisa bem interessante, fazer um parênteses aqui que a gente vai ver lá para frente, mas é algo bem legal. O otimizador não faz count na tabela para saber quantas linhas ela tem. Aqui está o grande macete, o pulo do gato. O otimizador pega a quantidade de linhas, ele tem lá num rows, é o nome da coluna, num rows, dentro da tabela DBA Tables. Então, a tabela DBA Tables é uma tabela de dicionário de dados. O otimizador, quando ele vai analisar como acessar os dados, ele vai olhar no dicionário de dados para saber como está a tabela. Se eu tenho uma tabela lá que hoje ela tem 1000 linhas, mas nessa madrugada ela sofreu a inserção de 1 milhão de linhas. Ok, o otimizador, quando for fazer o select da tabela, ele vai fazer o select achando que ela tem 1000 linhas. Por quê? Porque é o que está armazenado lá no dicionário de dados. Aí muitos vão dizer, nossa, mas ele não atualiza automático? Não, ele não atualiza automático, porque senão isso é tudo parte core, né? A parte interna do banco. Senão a parte core ia ter que ficar trabalhando mais do que a parte externa, do que a parte dos aplicativos, enfim. Bom, dessa forma, como que funciona? Existe o processo que é chamado de coleta de estatísticas. A coleta de estatística nada mais é do que atualizar o dicionário de dados. Não tem como eu fazer update no dicionário de dados. Vou lá fazer um update no dicionário de dados. Não existe fazer isso, setando o valor das linhas. Quem faz isso é um processo chamado de coleta de estatísticas. Por isso que a coleta de estatísticas, que vocês já devem ter ouvido falar e tal, é de suma importância na hora de definição de um plano de execução. Esse é o caso onde não teve alteração na query, não teve nada e mudou do dia para a noite. Tem que investigar o que aconteceu. A tabela cresceu de forma exorbitante de um dia para o outro. Ok, o plano de execução provavelmente permanece o mesmo, mas a tabela ficou gigante. Aonde antes era bom um full table scan, agora não é mais. Então, costume fazer essa comparação. Faz um count na tabela, por exemplo, para ver a quantidade de linhas que a tabela tem, e dá uma olhada no DBA Tables também para ver quantidades se são próximas, se são parecidas. Com isso, você já consegue ter uma ideia para ver se realmente não é o seu otimizador que está dando uma bobeira, né? Por causa de falta de estatísticas, e aí sim, talvez seja uma boa ideia coletar estatística. Então eu diria que a grande lição de hoje é, antes de condenar, procure ouvir os dois lados sempre. Tá? Isso não é só para banco de dados, tá? Como eu sempre falo, que eu gosto da vivência humana, eu acho isso muito legal. Isso é algo fantástico. Antes de condenar qualquer coisa, qualquer pessoa, escute que sempre tem dois lados. Bom, mas voltando ao nosso full, se percebermos que o full não deveria ocorrer e que seria muito melhor com a utilização de um índice, devemos então, quem sabe, criar esse índice específico. Então, pegar, e criar um índice específico no meu banco de dados para que ele possa realmente fazer essa leitura via índice, que é uma forma muito mais fácil. Quando eu crio um índice, eu sempre falo para o pessoal, o que é um índice? Esquece banco de dados, imagina que você tem um livro de 5.000 páginas, um manual, e você quer pesquisar a respeito de um assunto específico naquele manual.
Se você tiver que ler o manual inteiro para procurar o que você quer, você está fazendo um full manual. Se eu tiver um índice, eu vou olhar no índice, eu estou fazendo um acesso via índice. Essa é a ideia, uma forma bem simples de você entender para que o índice. O índice vai me dizer aonde estão localizados os dados, vai ler o índice e vai trazer somente aquele dado que eu quero. Porém, a criação de um índice tem algo bem interessante, que é estimar a criação do índice. Quanto que um índice vai ocupar? Como o índice ele vai trazer, vai fazer uma ordenação da tabela, vai criar informações, o índice muitas vezes ele acaba sendo bem grande para tabelas grandes. Então, hoje é difícil a gente falar assim em storage com ter que manter tamanho de storage, ter que ter um storage, reduzir o tamanho de storage. Hoje em dia, a gente fala em comprar disco é muito mais fácil do que era a coisa de uns 15, 20 anos, uns 15 anos atrás, vai lá. Comprar disco, comprar memória era coisa assim muito cara, muito complicada. Hoje em dia é mais fácil, se torna mais fácil de você comprar, é muito mais acessível. Mas é interessante que o DBA, aí eu digo DBA de Turing porque é ele que vai precisar criar um índice, ele vai dizer, olha, eu preciso criar um índice. Primeira pergunta que um administrador de storage, quem administra, enfim, os espaços, né, vai perguntar, se você estiver conversando com ele, vai ser o seguinte, mas quanto de espaço esse índice vai ocupar? A criação de um índice requer espaço de storage, é claro, ele é armazenado também em um tablespace, e esse espaço deve ser analisado, ou pode ser analisado caso você queira. Pode nem ser o foco do nosso curso, como eu comentei, mas eu acho muito interessante explicar para o DBA, principalmente para o DBA que normalmente está trabalhando com Turing, é o DBA que já vai ter uma certa experiência, que já vai estar trabalhando aí já com algo mais refinado. É interessante ele saber como estimar essa criação. Se a gente precisar estimar o espaço da criação do índice, existe uma package que pode ajudar da seguinte forma. Bom, eu tenho aqui a package específica, o padrão dela é esse. O que a gente vai normalmente precisar alterar é isso aqui, ó, colocar qual a DDL de criação do índice que eu quero, quais as colunas que vão ser indexadas, separadas por vírgula, coluna 1, vírgula 2, vírgula 3, em qual tablespace eu vou gravar. Feito isso, ele vai me dizer a quantidade de bytes que vai ser realmente usado e a quantidade de bytes que vai ser alocado para aquele índice. Então é algo fantástico, algo muito interessante que eu consigo prever. Eu tenho uma tabela lá que essa tabela tem 100 GB. Se eu for criar um índice nela, vai ter quanto? Vai ter lá 2 GB, 3 GB o índice. Eu tenho esse espaço, eu vou ter esse espaço naquele tablespace específico, tablespace de índice que eu quero ali. Normalmente por uma questão, já foi muito mais por uma questão performática em versões mais antigas do Oracle, separar tablespace de índice, tablespace de dados. Hoje não influencia mais tanto, porém, principalmente em bases ASM. Mas ainda se tem essa prática, até mesmo para você gerenciar melhor. Imagine lá que eu tenha um tablespace de dados, um tablespace de índice, eu corrompeu um tablespace, corrompeu um data file onde tem só tablespaces, ou melhor, corrompeu um data file de um tablespace de índice. É muito mais fácil recriar o índice do que ficar voltando backup, tentando restaurar, enfim, aquele tablespace. Então, por uma questão até mesmo de segurança, por uma questão de ter um recovery mais rápido, de você recuperar mais rápido, é interessante separar. Veja que a gente já deu uma escapada total de Turing, mas tudo interligado. Por isso que eu acho bem interessante, é isso que é o legal. Bom, com essa query, então, voltando aqui, ela vai trazer a informação e como resultado a gente vai ter algo mais ou menos desse gênero. Ele vai te dizer lá 2,34 bytes, ocupará esse valor em bytes para dados e vai dentro do tablespace, porém ele vai alocar 3,87. Esse valor alocado é diferente de acordo com a configuração do tablespace, quanto o tamanho do bloco, qual que é o free list do tablespace, enfim, tem algumas configurações que não vêm ao caso no momento, mas que vão fazer com que o espaço que eu aloco, que eu vou ter reservado, é maior do que eu realmente estou utilizando. Assim a gente vai poder prever o tamanho do espaço necessário para a criação de um índice
quanto que eu vou ter de espaço e quanto que vai ser efetivamente ocupado por dados. Então, é algo legal, é algo que pode ser bastante utilizado, é bastante útil isso aqui, e é muito legal quando alguém pergunta, o DBA sabe responder essa informação, pegar e trazer essa informação. Perfeito? Bom, vamos voltar lá para o nosso DB-File Scattered Read, né, que a gente tinha abandonado ele, começamos a falar a respeito dele, acabamos abandonando o carinha. Vamos voltar para lá, voltar ao evento de espera que a gente encontrou, né? E ainda a gente pode analisar um parâmetro que normalmente é setado automaticamente pelo banco, mas esse parâmetro, a partir da versão 10, ele é setado automático, mas que a gente pode alterar ele, com isso aumentar ou diminuir a incidência de Full Table Scan. Diversos parâmetros, diversos eventos de espera, melhor, que eu tenho no meu banco de dados, eu posso alterar, eu posso modificar com alguns parâmetros de banco, modificando parâmetros de inicialização. Eu estou falando de um parâmetro chamado de DB-File Multiblock Head Count. Esse parâmetro, basicamente, ele vai dizer para o banco quantos blocos poderão ser lidos ao mesmo tempo. Ou seja, vai dizer a quantidade de blocos que vão ser lidos. Quanto maior a quantidade de blocos que ele puder ler, ele vai dizer, então vale a pena fazer um Full Table Scan. Quanto maior esse número, mais interessante se torna um Full Table Scan. Quem vai olhar isso? O otimizador olha também, além de analisar estatísticas, por exemplo, ele olha parâmetros de inicialização. Quanto menor, menos interessante seria para o otimizador fazer um Full Scan. Porém, cuidado quando você mexer com parâmetros de inicialização, você tem que lembrar que ele não é específico de uma query, ele é específico de todas as queries que eu tenho no banco. Existe uma regra para cálculo de um bom valor desse parâmetro que a gente vai falar no momento oportuno. Uma questão de teste, a gente pode fazer essa alteração dele com alter session apenas na sessão para verificar a performance de uma query. Então eu faço lá alter session set db-file multiblock head count igual, um valor menor ou maior, enfim, e ele vai conseguir fazer o plano de execução de acordo com isso, ele vai conseguir executar de acordo com isso. Porém, é muito importante que quando a gente analisar uma query, né, você está lá, uma dica bem interessante, sempre que você analisar uma query por um problema de lentidão, então, peguei uma query específica, aquela lá que a gente citou, lá está fazendo muito Full Table Scan, por exemplo, talvez aumentar o parâmetro de inicialização, um exemplo do DB-File Multiblock Head Count, seria interessante, como no caso que a gente citou anteriormente. Porém, o DBA tem que aprender a sair fora da caixa, como eu falo, sair fora da caixa, você não pensar simplesmente naquele probleminha da query, aumentar, ampliar a sua visão e pensar no banco de dados como um todo. Lembrando de que parâmetro de inicialização influencia todo o banco de dados. Ele não vai influenciar só uma parte, ele não vai influenciar só aquele itemzinho, não. Ele vai influenciar o banco de dados realmente como um todo. Então, cuidado ao alterar parâmetro de inicialização. Se for mesmo muito necessária a alteração do parâmetro, por uma determinação do fabricante, enfim, ou da aplicação ou algo do gênero, principalmente se você tem ambientes onde eu tenho mais de uma aplicação dentro da mesma instância, cuidado com isso. Pode até não ser interessante fazer isso, tá? Tenho isso aí como um exemplo, mas pode ser que eu não faça para o banco como inteiro. Eu posso setar através de uma trigger, faço uma trigger de logon, quando o usuário da aplicação setar, ele faz um alter session para qualquer sessão do usuário setando aquele parâmetro. Então, pensem nisso, são dicas bem interessantes, dica de ouro, sim, né? Que você pode setar para um usuário, só para uma conexão, toda vez que o usuário da aplicação X se conectar, ele faz para a sessão dele o alter session set db-file multiblock head count, em vez de 128 ele coloca lá para 64, por exemplo. E com isso ele diminuiria a vantagem do banco, diminuiria o entendimento do banco quanto à vantagem ou não de se fazer Full Table Scan. Como eu disse, quanto menor o número, para o banco menos vai ser valioso, vai ser vantajoso, não valioso fazer um Full Table Scan. Bom, então eu posso ainda colocar dentro do código da aplicação
Lá na aplicação, antes de rodar a query, eu faço um author session, set, papapá, coloco lá. No final da query, eu dou reset no parâmetro, ou no final da query eu volto para o valor normal. Bom, não deixe que para resolver um problema crie-se outros. E veja que aqui está no singular para o plural. Para resolver um problema, crie-se outros. Comum acontecer isso com criação de índice, muito comum acontecer isso com alteração de parâmetro de inicialização. Índice também, eu crio um índice numa tabela, ele acerta uma query e outras queries que não utilizavam passam a utilizar o índice e não ficam tão performáticas. Muito cuidado, então, ao fazer essa análise, muito cuidado ao se trabalhar assim. Quando você for trabalhar com índice, veja a possibilidade de você fazer o teste colocando o índice como usável ou não usável, para você ver se realmente deixando o índice como se fosse escondido, né? Aí você vai ver se você realmente compensa, se você vale a pena usar o índice ou não. Então, a dica que eu quero deixar é justamente essa. Pense sempre no ambiente como um todo. Pense no banco de dados como um todo. E lembrar que os parâmetros influenciam, alterações que você faça pode influenciar, no modo geral, pode influenciar todo o seu ambiente, toda a sua aplicação. Eu sempre falo que é muito interessante que o banco de dados, a situação fala com você. Ela conversa com você, ela te diz o que está acontecendo. A gente só tem que aprender a afinar o ouvido para escutar, para entender o que ele realmente está querendo dizer. Então, muito importante é ter esse feeling, ter esse sentimento, conhecer sim a parte teórica, mas pegar o resultado. Olha, só com essa query que eu passei para vocês, que descobre quais são os eventos de espera, eu digo para vocês que só com essa query eu consigo detectar muitos problemas no banco. Porque eu pego a query, vejo quais são os eventos que estão ocorrendo, já vejo o que esses eventos normalmente, o que faz com que esses eventos aconteçam, e vou analisando as situações e vou tentando eliminar elas. É perfeito. Esse é o centro, a base principal do Tani. Existem ferramentas, tem diversas ferramentas da Oracle, ferramentas boas, sim, mas eu acho que nada é comparado com o nosso OWI. Ele é perfeito. Bom, na nossa próxima aula, como eu já falei, a gente ainda vai trabalhar bastante evento de espera, vamos dar prosseguimento ao estudo dos eventos de espera, as causas, algumas formas específicas de evitar. Se alguém tiver ouvido, se alguém tiver visto no ambiente, enfim, alguma situação de algum evento de espera específico que quiser comentar, pode me mandar durante a semana por e-mail, pode mandar no grupo, que eu posso comentar, fazer alguma explanação mais sucinta a respeito dele também, tá? Junto com o nosso material, é claro. Bom, gente, então, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso evento de espera hoje. Veja o que a gente aprendeu. A gente aprendeu mais um evento de espera, aprendemos como detectar, aprendemos a questão de criação do índice, o full table scan, quando ele é vantajoso, quando ele não é. Vimos como pegar um plano de execução, né, e ver se realmente está fazendo uma tabela, vimos fazendo um full na tabela e vimos ainda como prever uma criação de um índice. É legal a quantidade de coisas que a gente aprende nas entrelinhas da aula, certo? Bom, o legal de tudo isso é que vocês aprendem, eu ensino e relembro. Como eu sempre falo, né, o conhecimento deve ser disseminado, o conhecimento deve ser repassado. Valeu, gente. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.